Agradeço, senhor presidente, minha saudação a Vossa Excelência, aos eminentes relatores, ministro Dias Toffoli, ministro Luiz Fux, também ministra Carmen Lúcia, em nome de quem cumprimento os demais ministros, ao vice-procurador-geral da República, aos advogados e advogadas que nos acompanham, aos estudantes e professores também já mencionados, senhoras e senhores. Senhor presidente, eu retomo o voto, portanto, no tópico concernente às distinções necessárias quanto aos provedores de aplicação da internet. E, nesse ponto, digo que, a par das considerações que já aduzi, que, por um lado, reconhecem a necessidade de se promover adaptações no paradigma jurídico dogmático, sobre o qual se alicerça a liberdade de expressão, e, por outro, apontam para a igual necessidade de preservação do núcleo fundamental e da posição preferencial que ostenta a liberdade fundamental de expressão e manifestação do pensamento, é preciso atentar para a adequada delimitação da abrangência do tema em discussão. Em essência, como as discussões referenciadas giram em torno da dimensão social ou coletiva da liberdade de expressão, guardando pertinência apenas e tão somente com as aplicações de internet, que igualmente se direcionam à noção de esfera pública dos espaços públicos digitais. Contudo, do ponto de vista de conceito e terminologia, o Marco Civil da Internet diferenciou apenas os provedores de conexão à internet dos denominados provedores de aplicação de internet. Assim, em um primeiro recorte de escopo, é preciso excluir, sob a minha ótica das discussões, os chamados servidores de mensagens privadas. Quanto ao ponto, parece-me indene de dúvidas que uma comunicação realizada entre pessoas no ambiente privado, inclusive marido e mulher, pai e filho, amigos, parentes, através de um aplicativo de mensagens, que essas mensagens ostentam a natureza manifestamente privada. De fato, o cenário hipotético apresentado é a versão moderna do exemplo mais banal relacionado à intimidade do cidadão. Nessa conjuntura, um primeiro e fundamental esclarecimento que deve ser feito quanto à abrangência da questão em debate diz com a exclusão das comunicações de natureza privada que não se realizam, portanto, em ambiente público, sob qualquer aspecto de análise. Em segundo lugar, quanto às aplicações de internet de feição supraindividual, é preciso identificar adequadamente as peculiaridades inerentes aos aplicativos, de um lado, de busca, de outro, os de comércio eletrônico ou marketplace, e ainda as redes sociais, dentre outros possíveis aplicativos. A título de exemplo, dentro do conceito de marketplace, temos Mercado Livre, Amazon Brasil, Americanas, Magazine Luiza, Shopee, Casas Bahia, dentre outros. Evidentemente, trata-se de feixe setorial que, apesar de igual relevância, guarda substanciais distinções em relação àquele relacionado às redes sociais propriamente ditas. Isso não significa que, também na espécie, não haja espaço para moderação de conteúdo por parte das respectivas plataformas. Como bem ilustram as informações aportadas aos autos pelo Mercado Livre, há uma preocupação espontânea com a integridade do espaço digital, direcionado à publicidade e demais atividades inerentes ao comércio digital, como a adoção de uma postura proativa das próprias empresas na remoção de conteúdos que estejam em desconformidade com os seus termos de uso. Trago, assim, nesse sentido, dos esclarecimentos do Mercado Livre, que essa plataforma removeu,
mais de 3 milhões e 200, quase 3 milhões e 250 mil anúncios irregulares, dos quais 111.500 por denúncias de usuários, e mais de 3 milhões e 100 por atividade proativa da própria empresa, atuando conforme os seus termos e condições de uso. Essa mesma tarefa ocorre, diz a plataforma, em um universo de 128.500 anúncios criados ou alterados por hora, totalizando mais de 500 milhões apenas no segundo semestre de 2022. Ainda, o Mercado Livre aponta que adota um programa de sua iniciativa que visa coibir a violação a direitos de propriedade intelectual e permitir que os titulares tenham acesso aos dados dos infratores para que possam adotar as medidas cabíveis. Ou seja, a partir desses números, 96,4% do montante expressivo de conteúdos excluídos são detectados pelas próprias equipes internas da plataforma, e menos de 4% correspondem a publicações denunciadas por usuários ou autoridades. Além disso, em atividade colaborativa, a empresa já mencionada oferece ao titular do direito autoral as informações sobre o potencial ofensor. Nada obstante, é importante recordar que, no âmbito da União Europeia, foi editada uma legislação específica para esse setor, a Digital Markets Act. Como aponta Ricardo Campos, também já referido no meu voto, o sistema de responsabilidades desenhado pelo referido marco regulatório é consideravelmente diverso daquele concebido para os serviços digitais no Digital Services Act. Especificamente quanto a este último regulamento, essa última lei, vale anotar que as novas distinções foram realizadas exatamente na linha do que eu ora proponho. O texto legal estabelece distinções entre os variados serviços prestados, evitando que um único guarda-chuva conceitual seja utilizado para abarcar todos os tipos de provedores de aplicação, como ocorre atualmente no ordenamento jurídico brasileiro. Nesse sentido, distingue-se entre simples transporte, serviços de armazenagem temporária ou casting, serviços de alojamento virtual ou hosting e plataformas online e ainda motores de pesquisa online. Para cada qual, de acordo com as suas peculiaridades, foram estabelecidas responsabilidades e obrigações específicas. Destaca-se ainda uma categoria específica para plataformas e motores de buscas online, considerados provedores de muito grande dimensão. De acordo com o artigo 33 da Lei Europeia, esses provedores são aqueles que possuem, dentro da União Europeia, um número médio mensal de usuários ativos igual ou superior a 45 milhões de pessoas. E aqueles também que possuem ou tenham recebido essa designação por parte da própria Comissão Europeia, grupo este a quem são impostas obrigações extras para fins de gestão de riscos sistêmicos. Além do recorte de ordem técnica vinculado às peculiaridades das regras de negócios inerentes a cada um dos serviços de aplicação de internet disponíveis, em terceiro lugar, centrando-se na questão específica das redes sociais, escopo este tecnicamente mais adequado para delimitar o âmbito de incidência do artigo 19 do Marco Civil da Internet, é dentro desse universo que eu também aponto e chamo a atenção para as seguintes distinções. Em primeiro lugar, de ordem material, quanto ao objeto da manifestação, se é opinião, fato, discurso científico, anúncio publicitário, etc. Em segundo lugar, de ordem subjetiva,
quanto a quem se expressa, para quem a expressão é originariamente direcionada e ainda quem, eventualmente, seria diretamente atingido pela expressão. Uma outra distinção é quanto à natureza da comunicação, ou seja, se essa ostenta algum interesse ou impacto para o público em geral, ou é desprovida de relevância social. E, por fim, uma distinção quanto ao papel da respectiva plataforma na sua programação, se trata de um conteúdo impulsionado ou espontâneo, gratuito ou, de algum modo, monetizado de forma direta pelo aplicativo. No que concerne à distinção de ordem substantiva ou material, em que pese os debates anteriormente mencionados acerca do que vem a ser fato, é inegável que o seu grau de subjetividade é significativamente menor do que aquele envolto a uma opinião. Entre um extremo e outro, podem ser identificadas ainda algumas graduações, como, por exemplo, o discurso científico. Em último tipo específico de discurso, este último tipo, discurso científico, bem ilustra o grau de calibragem necessário para bem avaliar cada situação. Isso porque, desde Popper, a ciência trabalha com o método da falseabilidade das hipóteses. Para evoluir, o cientista terá de necessariamente afirmar que aquilo que se entende como verdadeiro hoje é falso. E, ao fazê-lo, obviamente, ele não poderá ser censurado. Acerca, agora, das distinções de ordem subjetiva, como já indicado, é preciso avaliar a posição ocupada na esfera pública por quem se manifesta, para quem a manifestação é dirigida e quanto a quem é eventualmente atingido por determinada manifestação. Essa tentativa de sistematizar tal campo específico da condição que ostenta o emissor da manifestação perante a esfera pública, Samuel Fontelles traça uma escala que possui 9 degraus. Em ordem: primeiro, militares; segundo, juízes; terceiro, membros do Ministério Público; depois, servidores públicos; quinto, cidadãos; depois, professores, jornalistas, artistas e sacerdotes e, por fim, congressistas. Como se pode inferir, as posições estão organizadas daqueles que possuem menor proteção constitucional nas suas falas até aqueles que gozam de verdadeira imunidade constitucional. Quanto à natureza da comunicação, há evidentemente maior proteção em relação aos discursos que envolvam questões de interesse público, ou a atuação das instituições públicas, dos seus membros ou de pessoas públicas em geral, principalmente em temas sensíveis, complexos, controversos e que fazem parte das discussões públicas da sociedade. Por outro lado, as manifestações desprovidas de relevância social e que se direcionam a um sujeito específico, estas somente lhe dizem respeito e podem ser interpretadas com menor benevolência. Por fim, no que concerne ao papel da plataforma, me parece indene de dúvidas que não se pode conferir a mesma responsabilização aos que, primeiro, a plataforma tenha impulsionado via algoritmo determinado conteúdo do usuário. Segundo, daquelas situações nas quais o usuário busca ativamente o acesso à informação específica. Dentro da primeira hipótese de impulsionamento, entendo pertinente diferenciar ainda os conteúdos impulsionados motu próprio pela plataforma daqueles impulsionados em razão de patrocinador ou anúncios pagos.
No primeiro caso, me parece que a condição da plataforma mais se aproxima daquela ocupada pelo editor ou distribuidor em relação às mídias sociais tradicionais. Portanto, antes de adentrar especificamente na rigidez ou suficiência da disciplina estabelecida no artigo 19 do Marco Civil, diante de sua vasta abrangência, é preciso recortar o escopo de exame de modo a adstringi-lo às situações em relação às quais se possa verificar, ao menos em tese, cenário de inconstitucionalidade. Ministro André, só uma dúvida, me perdoe. Vossa Excelência fez uma leitura de pessoas públicas, que eu estou acompanhando o raciocínio, começa com militares e termina com congressistas. Há artistas nessa lista que eu não prestei atenção? Artistas e sacerdotes também. Então, são pessoas que teriam, nessa ponderação, maior liberdade. Os juízes, militares, pela legislação específica, menos liberdade, vamos dizer assim, de expressão, por conta de regramentos próprios. Os artistas e sacerdotes estão lá... Estão lá em cima, só abaixo dos congressistas. Ok, obrigado. Por conta da imunidade própria que os congressistas têm. Dentro desse contexto, de largada, eu excluo dessas restrições, como já disse, os serviços de mensagens privadas. Em relação às demais aplicações, é preciso promover uma análise atenta à pleiade de peculiaridades acima elencadas, que vão desde o tipo de serviço prestado, a exemplo do que se verifica na legislação europeia, até a dimensão e alcance das plataformas. Especificamente no âmbito das redes sociais, espaços, estes sim, vocacionados à promoção do debate público e ao mercado de ideias, é preciso considerar em cada caso concreto se está diante, em primeiro lugar, de personalidade pública ou privada, de mensagem, em segundo lugar, de interesse público ou desprovida de relevância social, e ainda do teor científico, jornalístico ou publicitário, dentre outros. E, por fim, se foi impulsionado e por quem, ou se foi espontâneo. Com essa delimitação, passo agora à avaliação no tópico concernente à eficácia horizontal dos direitos humanos e o papel das empresas na sua proteção e no compliance. Para além do recorte do escopo que eu já indiquei, antes de enfocar de modo mais específico as redes sociais, não se pode deixar de apontar que o nó da questão em discussão tem como pontos subjacentes dois temas de repercussão geral em análise que perpassa pelo estabelecimento de limites e possibilidades em se reconhecer às empresas o papel de guardião dos direitos fundamentais. Portanto, a nítida interface com o que se convencionou denominar de eficácia horizontal dos direitos humanos. Interessante rememorar que o surgimento dessa nova dimensão de tais direitos, as quais não mais deveriam ter a sua incidência restrita às relações entre o indivíduo e o Estado, passou a se espraiar também para as relações entre particulares, o que se deu em decorrência do julgamento do célebre caso Lutz pelo Tribunal Constitucional Alemão em 1958. Resumidamente, a controvérsia que se estabeleceu naquele caso buscava conscientizar, nessa controvérsia, o ativista Erich Lutz, que buscava conscientizar e combater os resquícios do antissemitismo na sociedade alemã do pós-guerra. E, de outro lado, o cineasta Veit Harlan, que ganhou notoriedade por sua proximidade com o establishment político do regime nazista, tendo produzido filme de teor nitidamente preconceituoso e discriminatório em relação ao povo judeu. A partir daquela discussão, após a absolvição que o Tribunal de Guerra havia
decretado em relação ao cineasta Harlan, este foi contratado para dirigir um novo filme, e Lute passou a defender que a população boicotasse o espetáculo, em espécie de censura ao seu diretor. Diante das manifestações de Lute, os produtores do filme boicotado ingressaram em juízo contra o ativista, buscando a obtenção de ordem judicial que o impedisse de recomendar ao povo alemão que não assistisse o filme. O pedido foi atendido pelas instâncias ordinárias. Contudo, ao analisar o recurso constitucional, o Tribunal Constitucional da Alemanha reformou as decisões inferiores em razão da necessidade de se reconhecer que, na determinação dos direitos fundamentais da lei fundamental, corporifica-se uma ordem axiológica objetiva, que vale para todas as áreas do direito, como uma decisão fundamental constitucional. Portanto, veja-se que o que estava em discussão era exatamente o direito à liberdade de expressão de Lute. Foi diante da necessidade de assegurar a defesa da liberdade de expressão que o Tribunal Constitucional alemão passou a reconhecer a força irradiadora que os direitos fundamentais exercem sobre todo o ordenamento jurídico, aí incluídos o direito civil e, de modo mais específico, o direito empresarial. Essa compreensão que identifica nas organizações empresariais uma coparticipação na missão de se proteger, respeitar e reparar os direitos fundamentais, é potencializada pelo surgimento de novas formas de organização do aparelho do Estado, dentre as quais ganha especial destaque a regulação. Isso porque, sob o prisma do Estado regulador, rompe-se com um modelo centrado no monopólio estatal, tipicamente exercido pelos órgãos parlamentares quanto à produção normativa, passando-se a admitir que outros atores possam editar normatização específica, mais adequada e responsiva às peculiaridades técnico-operacionais do nicho setorial no qual elas estão inseridas. Quanto a este último fenômeno, pondera o professor Márcio Aranha que parte de sua configuração desta regulação original de ideia programática inscrita em um sistema automático de retroalimentação e controle para se apresentar hoje com uma tecnologia de governo de sistemas sociais, que pode estar sediada em órgãos estatais ou em mecanismos internos de controle empresarial, o que se chama de meta-regulação, em que o Estado audita os regimes de controle internos da empresa, e ainda em mecanismos institucionais privados, a denominada autorregulação, no qual o vencedor do jogo político, entre outros atores sociais, como o livre mercado, ou, finalmente, a partir de uma composição de tais opções, exercem a regulação. À luz dessa conjuntura, vem ganhando força nos últimos tempos a necessidade de se exigir das empresas os chamados mecanismos de conformidade. Trata-se, portanto, da figura do compliance, capaz de garantir a integridade da organização e dos seus colaboradores. Muito simplificadamente, pode-se dizer que a lógica desse mecanismo se baseia em disposições normativas que sejam suscetíveis ao comportamento regulado. Ao mesmo tempo em que são estabelecidas vedações, se prevê que a observância a determinadas obrigações procedimentais tem o condão de reduzir substancialmente a sanção que poderia recair sobre as corporações em caso de descumprimento da interdição prevista. Portanto,
Trata-se de abordagem regulatória que possui como elemento central a abertura à valoração da responsividade por parte do regulado. Ou seja, se descortina a possibilidade de um regramento flexível, capaz de sofrer adaptações para melhor se adequar ao comportamento mais ou menos conforme ao direito de cada regulado. Daí porque floresceu, no âmbito dos sistemas jurídicos mais propensos à construção equipamento aqui falhou. Voltar. Travou. É um colapso, né? Por isso que tem que ter responsabilização. Tem que ter uma reserva. Né? Você tem que ter uma reserva. A tecnologia tem que engana ter compliance até... interno aqui. Eu acho que dá danos morais. Não, não dá não. Analisar isso aí. Não, voltou. À luz dessa conjuntura... Qual plataforma que você está usando para a gente? Nenhuma. É um leitor de texto simples. Só para saber se tem responsabilidade civil. Nenhuma. Mas, enfim, por via das dúvidas, tem aqui o material impresso. É que no impresso eu não recortei tanto como eu recortei aqui, então é melhor eu seguir por aqui. À luz dessa conjuntura, portanto, se deve privilegiar soluções negociadas, por definição, que são mais maleáveis. Em razão dessa característica, o professor já citado, Márcio Aranha, observa que o compliance se contrapõe ao modelo de regulação estatal clássico, baseado na lógica de comando e controle. Nessa perspectiva, ele diz, a conformidade regulatória bebe da percepção, por parte do regulado, de que o sistema regulatório será justo e eficaz. Enfim, no compliance regulatório, se angariam forças da relação de confiança entre regulado e regulador, havendo uma atitude cooperativa. De modo mais específico, a doutrina que elenca o compliance empresarial como hipótese de autorregulação regulada, ela se baseia na liberdade para colaborar e para se implementar um plano normativo próprio, por si mesmo concebido, sujeito a posterior e contínua chancela e supervisão do Estado. Nessa perspectiva, o Estado passa a ocupar posição de supervisor do sistema de integridade desenhado pelo próprio regulado. Por um lado, assim se incrementam as chances de um regramento mais aderente às peculiaridades de cada organização. Sob outro enfoque, resguarda-se pela necessidade de chancela estatal a determinado plano ou pela supervisão a possibilidade de o Estado, a posteriori, identificar e sancionar de modo mais severo aqueles que não cumpram os seus próprios planos. Nada obstante tal característica, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca e o professor Bruno Fernandes Carvalho, em artigo doutrinário, apontam, abro aspas, ser possível traçar certos elementos que compõem o núcleo duro desses programas, cuidando-se de previsões cuja presença é indispensável, encontradas em boa parte da literatura e das legislações sobre o tema. Nesse sentido, mencionado artigo, que se consubstanciou depois em dissertação de mestrado acadêmico de um dos autores, nele se tem enumeradas os seguintes aspectos obrigatórios a qualquer plano de conformidade: análise de riscos detalhada. Segundo, elaboração de um código de conduta. Terceiro, educação e treinamento do corpo de funcionários. Quarto, a implementação de controles internos na organização. 5, a institucionalização de setor específico para o compliance. E 6, a avaliação e o monitoramento permanente do programa.
À luz de tais elementos, é possível concluir que o compliance é fenômeno que contribui para uma maior integridade no âmbito empresarial. A partir da fixação de padrões de conduta ou estándares de conduta, assume-se uma função de instrumento viabilizador na concretização efetiva dos direitos fundamentais de todos aqueles que com a organização possuem alguma espécie de relação. A partir dessa mesma ótica, ao bem cumprir as obrigações que lhes são imputadas, as organizações empresariais se beneficiam da exclusão de responsabilidade por eventuais atos praticados por terceiros, ainda que com ela possuam algum tipo de vínculo. Tomando como exemplo o paradigma norte-americano, tem-se que, em primeiro lugar, mapeados os riscos inerentes à sua operação. 2, elaborado um plano de conformidade capaz de mitigar os riscos. 3, instituindo-se uma estrutura organizacional própria e apartada dos demais departamentos da empresa, a fim de se zelar pelo cumprimento e observância do programa. E 4, verificando-se que a conduta ilícita foi praticada de modo a ludibriar a referida instância de controle, não se podendo a ela imputar erro grosseiro ou conduta negligente, afasta-se a possibilidade de responsabilização da empresa. Veja-se que, ao invés de impor obrigações específicas de resultado, se trata de abordagem que, ao focar no comportamento do regulado, possui a feição marcadamente procedimental, buscando modelar a forma de atuação da empresa de modo a conformá-la ao ordenamento jurídico. A análise do tema ora em julgamento, sob essa perspectiva, enseja uma alteração de foco. Deixar de mirar na responsabilidade pela remoção do conteúdo ou do perfil, passando-se a destinar atenção aos protocolos e procedimentos empregados pelas plataformas na tentativa de criar um ambiente digital mais rígido, íntegro e salutar. Trata-se de perspectiva que promove a conciliação necessária entre o marco legal regulatório dos artigos 18 a 21 do Marco Civil, a preservação da liberdade de expressão e ainda o papel das plataformas como corresponsáveis pela concretização dos direitos fundamentais dos usuários. Passo agora a tratar da questão concernente a dados de atuação espontânea que foram apresentados pelas próprias plataformas. A reforçar a natureza da solução proposta, focada na adoção de obrigações de meio de viés procedimental, a partir do estabelecimento de estándares comportamentais a serem seguidos pelas plataformas digitais em seu dia a dia, sob pena de superação do regime de exclusão de responsabilidade previsto nos artigos 18 e 19 do Marco Civil. Assim, rememora-se a significativa atuação que tais companhias já possuem na remoção espontânea de conteúdos que estejam em desconformidade com seus termos e condições de uso, bem como nas situações previstas no artigo 21 do Marco Civil e em outras legislações esparsas, como o Estatuto da Criança e do Adolescente e a nova lei das BETs, por exemplo. Nesse sentido, colho do relatório recentemente divulgado pela empresa Meta, que possui como sócias Facebook, Instagram e Threads, que entre 1º de agosto e 31 de outubro de 24 foram removidos mais de 2.900.000 conteúdos por parte dessas empresas no Brasil, e foram por violação de suas políticas de bullying internas estabelecidas quanto a bullying e assédio, também quanto a discursos de ódio e a violência e incitação. Desse total de 2.900.000 remoções, 520.000
foram por conta de bullying e assédio, 550 mil por conta de discursos de ódio, 1.900.000 por violência ou incitação à violência. Ainda, de acordo com as informações veiculadas, em 2023, a Meta decretou e removeu 2,6 bilhões de contas falsas no Facebook, 98,95% das quais foram detectadas e removidas proativamente pela empresa, antes mesmo de terem sido denunciadas. Em relação a conteúdos especificamente relacionados às eleições municipais de 2024, a Meta informou que, a partir de suas políticas e medidas sobre informações falsas, foram rotulados mais de 8.200.000 conteúdos no Facebook e no Instagram, com verificações de fatos no mês que antecedeu e incluiu o período eleitoral. Em média, 57% das pessoas que começaram a compartilhar os conteúdos verificados como rotulados como falsos, eles não concluíram essa ação após receberem um aviso da Meta de que tais conteúdos estavam nessa condição, demonstrando-se assim o impacto dos esforços de rotulagem na redução da disseminação de informações falsas. Além disso, a empresa anunciou que removeu mais de 43.000 anúncios por violarem as políticas da plataforma. Por sua vez, em página na internet dedicada ao relatório de transparência, o Google informou ter removido do YouTube mais de 3.260.000 canais entre abril e junho de 2024, por violação às regras da comunidade. Com a remoção do canal, todos os vídeos nele contidos são removidos. O número de vídeos removidos nesse período foi de mais de 56 milhões de vídeos. Melhor especificando o motivo das remoções de canais acima apontada, o mesmo relatório indica que mais de 2.600.000 canais foram removidos por configurarem spam, conteúdo enganador e esquemas, o que corresponde a 80% do total. E 164.000 canais foram removidos por violarem políticas de segurança infantil, representando 5% do total. Mais 156.000 remoções por questões relacionadas à nudez ou conteúdo de natureza sexual e mais de 148.000 canais por se enquadrarem no conceito de desinformação, correspondendo a 4,6% do total. Além dos canais removidos e dos vídeos removidos em razão da supressão do canal, o relatório menciona ainda que a plataforma YouTube removeu mais de 8 milhões, quase 8.500.000 vídeos de modo específico. Desse montante, quase 8.200.000 foram removidos após detecção automática pela plataforma. 238.000 por denúncias dos usuários, 61.000 por ações dos membros do Programa de Denúncias Prioritárias, dentre as quais se incluem ONGs e organizações governamentais. Ainda informou que 59,91% das situações, nessas situações, o vídeo foi removido antes de qualquer visualização. Quanto ao conteúdo, a fração mais expressiva se deve à segurança infantil, correspondendo a mais de 5 milhões de vídeos, o que equivale a 59% do total. Interessante a informação de que o Brasil ocupa o terceiro lugar, formado por 30 países com mais vídeos removidos, perdendo apenas para a Índia e a Rússia. O relatório baseia-se no endereço do IP do remetente no momento em que o vídeo foi carregado. Por fim, o mesmo documento informa que houve a remoção de 1,3 bilhões de comentários
postados no YouTube. Em 99,6% dos casos, a remoção se deu por detecção automática e apenas 0,4% por denúncias humanas. No caso dos comentários, 80% das remoções foram de conteúdos enquadrados como spam, conteúdo enganador e esquemas. No mesmo sentido, colho os memoriais apresentados pela ByteDance Brasil, a qual figura como sócia a TikTok, que, de acordo com o relatório de transparência mais recente, que cobre o primeiro semestre de 2024, a referida plataforma removeu quase 6,4 milhões de vídeos no mercado brasileiro, dos quais 99,2% foram identificados proativamente, por violação às diretrizes da comunidade ou dos termos do serviço, sem a necessidade de qualquer intervenção ou notificação. Informou-se ainda que, em 90% dos casos, a remoção ocorreu em menos de 24 horas após a publicação. Em âmbito global, a mesma empresa informou ter removido mais de quase 170 milhões de vídeos, dos quais 97,7% foram identificados de forma proativa, por violarem as diretrizes da comunidade ou os termos de serviço, sem a necessidade de qualquer notificação extrajudicial. Além disso, 89,8% dos casos se deram em menos de 24 horas. Em 81%, a remoção ocorreu antes mesmo de qualquer visualização. E a plataforma ainda suspendeu mais de 11.700.000 vídeos em transmissões ao vivo. A partir das informações coletadas, verifica-se que, em relação ao universo total de situações, os casos em que se faz necessária a exigência de notificação, seja extrajudicial, seja judicial, para a remoção do conteúdo, são realmente excepcionais. E, como tal, devem ser tratados. Isso se dá, sobretudo, em razão da superlativa relevância dos valores constitucionais em disputa. Valores estes que, com a devida vênia, aqueles que têm compreensão em sentido diverso, somente podem ser adequadamente aquilatadas, caso a caso, a partir de parâmetros fixados pela Constituição e pelo poder da República investido da missão de arbitrar as controvérsias, o Poder Judiciário, a partir do princípio da reserva legal. Passo agora a tratar dos riscos à curadoria de conteúdo promovido pelas próprias plataformas e os limites para o emprego da inteligência artificial. Apontada a necessidade de se submeter ao crivo do Poder Judiciário, as situações nas quais a moderação de conteúdo identifica manifestações complexas e ambíguas, em razão da reserva de jurisdição prevista pelo legislador, na tentativa de salvaguardar de modo mais adequado a liberdade de expressão dos usuários à internet, é robustecida pelos riscos de se deixar ao talante das próprias plataformas realizar a avaliação dos casos controversos. Em primeiro lugar, não se pode deixar de frisar que, para além da autoridade e institucionalidade que a própria Constituição atribui aos integrantes do Poder Judiciário, revestindo-lhes das garantias da imparcialidade, inamovibilidade e independência funcional, há, no caso, em função da indelegabilidade do exercício da jurisdição, um traço especialmente relevante para a situação em análise: a preservação da análise humana para realizar a ponderação entre os valores em jogo, nos cenários de maior controvérsia. Sem olvidar a cada vez mais usual possibilidade de utilização de instrumentos de inteligência artificial
para auxiliar os magistrados a analisar as causas que lhes são submetidas. Recorda-se a lição do professor Jordi Nieva Fenol, catedrático de Direito Processual da Universidade de Barcelona, para quem não podemos passar da justiça dos juízes para a justiça dos programadores. Segundo esse professor, é preciso lutar para que tudo o que foi conquistado graças ao direito ao juiz independente e imparcial não se perca. A independência judicial e a imparcialidade constituem conceitos únicos, formulados de forma binomial, os quais tentam preservar que os juízes estejam livres da influência em seu julgamento. Como eu disse, ele prossegue, espera-se que o juiz tenha uma empatia que reflita o consenso social que tentam refletir as leis, mas não a ponto de manipular o que dizem essas leis, até acabar por pervertê-las, que é o que pode acontecer quando o juiz não é verdadeiramente independente. Digo eu, com esteio no referido apontamento doutrinário, não vislumbro como transferir às plataformas e, por consequência, ao algoritmo o dever de ponderar, de modo automático e artificial, os valores em disputa, especialmente quando um desses valores é a liberdade de expressão. Trata-se de direito fundamental, que, como visto, é condição de possibilidade do próprio regime democrático e do Estado democrático de direito, tal como o conhecemos, sendo precisamente para a sua defesa que se promoveram revoluções, reformas, reconstruções de paradigmas sociais de toda a ordem desde sempre. Direito esse sobre o qual se funda, em última ratio, o próprio modelo de prestação jurisdicional contemporaneamente adotado pelas democracias ocidentais. Isso porque, diante da infinidade de possibilidades que a realidade apresenta ao julgador no momento de apreciar determinada contenda, a melhor solução encontrada para que o juiz possa decidir encontra-se centrada precisamente na possibilidade de livremente se expressar sobre a lide, exigindo-se como contrapartida dessa liberdade que expresse o seu convencimento de forma motivada. Direito esse que decorre mesmo da própria natureza humana, sendo a possibilidade de se expressar sobre os mais variados temas o traço distintivo mais frequentemente apontado entre nós e as demais espécies da vida presentes, com as quais compartilhamos o nosso planeta. Como conclusão desse ponto específico, permito-me consignar a posição pessoal segundo a qual, à luz de tais elementos, em última análise, a transferência ao algoritmo da missão de decidir os casos complexos, objeto de dúvida após análise preliminar, culmina por esvaziar a relevância do próprio Poder Judiciário, enquanto legítimo guardião dos direitos fundamentais. Verifico ainda que o modelo proposto nos transfere de um extremo ao outro, ou seja, da impossibilidade de moderação privada do conteúdo digital em razão da reserva de jurisdição estabelecida em torno da matéria pelo artigo 19, à moderação automatizada, sem análise contextual e pormenorizada realizada por ser humano, delegando-se a atividade à máquina. Como segundo argumento, não se pode deixar de conferir especial atenção à questão da considerável possibilidade do conflito entre as tecnologias e meios empregados para eventual monitoramento de todo o conteúdo e o direito fundamental à proteção de dados e privacidade de usuários. Nesse ponto, não se ouvida que hoje há fortes indícios de que as plataformas já empreendem severa vigilância sobre o comportamento online dos seus usuários. O fenômeno, contudo, não deve ser induzido ou de qualquer modo autorizado pelo Estado.
É o que ocorreria caso se impusesse um dever de custódia ampla e irrestrita de fiscalização de toda a informação veiculada no mundo virtual. A norma estatal estaria estimulando os provedores privados a incrementar o nível da vigilância sobre o indivíduo, em sentido diametralmente oposto aos direitos fundamentais previstos nos incisos 4, 5, 12 e 79 da Constituição, para que em prol de uma pretensa rigidez do universo online, as plataformas lancem mão de arsenal ainda mais robusto de algoritmos e ferramentas tecnológicas de toda a espécie necessárias à consecução do objetivo. Atualmente, ao desenvolver os seus programas e algoritmos e regras de negócio, os provedores de aplicação da internet deveriam, ao menos em tese, atentar para a necessidade de salvaguardar o sigilo dos dados fornecidos pelo usuário, inclusive para o emprego de Big Data, dentre outros mecanismos de tratamento, conforme dispõe a LGPD. Com a imposição da vigilância ampla, geral, sobre o teor do que é veiculado em seus domínios, porque orientados pela disciplina estatal, surge, no mínimo, um potencial conflito entre aquela primeira obrigação apontada e essa nova missão imposta, na medida em que, consabidamente, tanto melhor seria a acurácia e precisão da tarefa de identificar com rapidez o conteúdo considerado ofensivo, quanto maior for o universo e mais variada forem a natureza e forma de cruzamento dos dados nessa atividade fiscalizatória. Apenas para exemplificar a preocupação, há quem defenda, abro aspas, o aprimoramento dos critérios de identificação de desinformação por meio do comportamento de contas e não necessariamente de conteúdo. Ou seja, e eu cito aqui artigo nesse sentido, ou seja, as plataformas passaram a traçar um perfil do usuário, não apenas para fins, passariam a traçar um perfil do usuário não apenas para fins meramente comerciais, mas com a intenção de classificá-los como mais ou menos propícios a veicular fake news. Dito de modo direto, com mais ou menos inclinados à prática de ilícitos. É interessante que seria uma versão do século XXI, tecnologicamente sofisticada, de uma abordagem lombrosiana do direito sancionador, piorada pela utilização de dados fornecidos pelo próprio usuário para tanto. Quanto ao ponto, é preciso reforçar a substancial e importantíssima distinção entre a eventual possibilidade de fornecimento de dados por meio de consentimento, com os termos de uso e condições da plataforma por parte do usuário, para fins de utilização comercial, ainda que eventualmente violadora de normas consumeristas, e para intensificar o nível de atenção e fiscalização sobre determinado indivíduo, particularmente considerado a partir dos seus próprios dados e comportamento digital, mas inclinado à prática futura de atividades desviantes. Com as devidas vênias, penso que a distinção das situações é evidente, assim como é de clareza notória o maior nível de risco de ofensa ao direito fundamental, cuja superlativa relevância já foi objeto de minha exposição, à liberdade de expressão do indivíduo, que, mais vigiado, ficará consideravelmente mais suscetível ao denominado efeito silenciador, ou chilling effect. Por fim, em terceiro lugar, exemplos de erros de moderação de conteúdo trazidos pelo Instituto Brasileiro
de Defesa do Consumidor, IDEC, bem ilustram as dificuldades operacionais experimentadas pelo algoritmo para promover a referida remoção. Nesse sentido, verificou-se, primeiro, a retirada de vídeos sobre conscientização do autoexame para evitar ou diagnosticar precocemente o câncer de mama. Segundo, a eliminação da postagem feita pela poetisa paquistanesa Rupi Kaur, contendo uma imagem de uma mulher em período menstrual. E terceiro, o fato, apontou o IDEC, de que mecanismos automatizados tendem a considerar jargões da linguagem LGBT, vistos fora de contexto, como desrespeitosos, como mais, entre aspas, tóxicos, que aqueles utilizados por grupos supremacistas brancos, falhando no reconhecimento de seu valor social. Especificamente em relação aos direitos do consumidor, o IDEC aponta para os potenciais efeitos negativos quanto ao dever de informação adequada. De acordo com seu raciocínio, abro aspas, com a possível declaração da inconstitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil, a preocupação é de que o consumidor tenha o seu direito afetado com o seu conteúdo sendo retirado indevidamente, o que não prejudica somente o exercício do direito básico da liberdade de expressão, como potencialmente suprime o direito à informação de interesse público, seja essa informação de cunho político ou cultural. Exemplo relevante, prossegue, diretamente ligado ao exercício do direito do consumidor, está na publicação das suas opiniões e críticas a produto ou serviço, em rede social ou em sites de reclamações. As avaliações dos consumidores sobre produtos e serviços ganharam força. Hoje, os consumidores, de forma individualizada, e a sociedade como um todo têm ganhado com essa troca de informações. É provável que diversos comentários, diz o Instituto, sejam excluídos em virtude de notificações realizadas por empresas ofendidas, tendo em vista a dificuldade de moderação de conteúdo com a grande quantidade de notificações. A exclusão indevida de opiniões de consumidores afetaria não somente o direito de liberdade de expressão do consumidor autor, como potencialmente afetaria o direito à informação de milhares de outros consumidores. Como efeito negativo específico, faço referência à Wikimedia, empresa responsável pela Wikipédia, operando sem fins lucrativos e com mais de 1.100.000 artigos em língua portuguesa e 6.600.000 artigos em inglês, além de conteúdos em outros 300 idiomas. A plataforma tem seu foco inegavelmente educacional. De acordo com as informações prestadas aos autos, além de não oferir lucro, o sítio eletrônico se organiza em torno da moderação realizada pelos próprios usuários, os quais, inquestionavelmente, possuem maior condição de atestar a rigidez da informação inserida, dada a natureza enciclopédica da plataforma, que abarca matérias dos mais variados campos do conhecimento científico. Trata-se de modelo de organização que potencializa aspecto já peculiar da plataforma em questão. Dado seu foco essencialmente acadêmico, potencializa-se, em tese, a liberdade de expressão em razão da denominada liberdade de cátedra, inerente à atividade educacional, e objeto de especial atenção pelo Constituinte de 88. Nessa conjuntura, ponderam os responsáveis da plataforma a sua peculiar dificuldade em moderar o conteúdo nela veiculado de modo direto, ou seja, sem o envolvimento e atuação da comunidade de autores coletivamente organizada, diz a organização. E este é justamente o grande desafio que se apresenta aos provedores de aplicações que hospedam conteúdo criado por terceiros.
determinar o momento em que a análise de conteúdo deve ser feita e analisar se o conteúdo publicado viola ou não os direitos de outrem. Esse desafio é ainda maior para a Wikimedia, na Wikipedia, notadamente por ela adotar um sistema de autorregulação na produção do conteúdo disponibilizado, fundado na atuação dos colaboradores que integram a sua comunidade. Esse modelo de sucesso, diz ela, poderia ser inviabilizado com a atribuição da responsabilidade indiscriminada ao provedor de aplicação pelo conteúdo de terceiros. Novamente se reforça, a Wikimedia é uma fundação sem fins lucrativos e não pode ela, com a Wikimedia, impor aos seus editores e administradores a responsabilidade pela moderação, mas, ao mesmo tempo, alterar a autorregulação prejudicaria o modelo de operações atualmente adotado. Diz ela que, se a inconstitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil for declarada, a remoção ou não do conteúdo alegadamente ilícito passaria a ser uma decisão centralizada nas mãos da própria Wikimedia, que teria que decidir com base em informações unilaterais fornecidas extrajudicialmente pelas partes, independentemente da matéria e da complexidade do tema. Mas, principalmente, alijando toda a comunidade da Wikipedia da tarefa de garantir a qualidade das informações disponibilizadas e a sua aderência às regras estipuladas. Ao forçar a centralização e transferência da tomada de decisões, estar-se-ia retirando a prerrogativa dos membros locais e experientes da comunidade exercerem essa retirada. Ocorre que são os membros das comunidades locais, os mais capazes e eficientes para corrigir eventuais erros, pois são fluentes no assunto, no idioma e nos costumes locais. Além de não ter ingerência sobre o conteúdo, a Wikimedia não tem recursos financeiros para a contratação de uma equipe especializada com experiência em todos os 322 idiomas diferentes dos conteúdos cobertos. Inevitavelmente, a qualidade da informação e em outros projetos de conhecimento livre ficaria comprometida. A declaração, diz ela, dessa inconstitucionalidade feriria de morte o modelo de produção e autorregulação descentralizada dos artigos disponibilizados pelo grupo. Note-se que, no Brasil, a Wikipedia possui atualmente 717 autorrevisores, 9 burocratas, 15 eliminadores e diversos administradores, com uma equipe global de aproximadamente 700 funcionários no total. A empresa certamente não poderia dedicar uma equipe tão robusta e eficiente para o controle e moderação do conteúdo em português. Portanto, concluindo esse tópico, com base nessa conjuntura de fatores, ratifico a maior adequação da alternativa descortinada pelo estímulo às práticas do compliance, capazes de fornecer soluções procedimentais consideravelmente menos invasivas e menos problemáticas do que aquelas centradas na exigência da remoção direta do conteúdo e também de perfis não objetivamente identificáveis pelas próprias plataformas e seus algoritmos. Passo, assim, a abordar o ponto de modo mais específico concernente às obrigações procedimentais, ao devido processo para a remoção do conteúdo e do dever de transparência na moderação. Ao estipular obrigações procedimentais para a própria plataforma, trabalha-se com esteio na previsão contida no artigo 3º, inciso 6 do Marco Civil, segundo o qual a disciplina da rede mundial de computadores no Brasil deve ter como princípio a responsabilização dos agentes de acordo com as suas atividades nos termos da lei.
Isso porque, por óbvio, tais imposições recaem diretamente sobre a plataforma digital. O cenário é substancialmente distinto daquele verificado na tentativa de responsabilização das aplicações por atos de terceiro, frisando, mais uma vez, que nessa situação deixa-se de responsabilizar a plataforma pelo teor do conteúdo expresso pelo terceiro ou pela não remoção em determinado caso concreto, descortinando-se a possibilidade de responsabilização por falha na observância da obrigação própria, de natureza procedimental. Em reforço, vale realçar que a abordagem proposta guarda maior consonância com as tentativas de promover a autorresponsabilidade das pessoas jurídicas, a partir do sancionamento de condutas que lhes possam ser diretamente imputadas. Nessa conjuntura, as atenções se voltam ao adequado esquadrinhamento dos termos e das condições de uso estipulados pelas plataformas. A rigor, ao estabelecerem as regras da comunidade, esses termos se consubstanciam no próprio plano de integridade da empresa. Em razão dessa condição, a partir da adoção de um modelo de autorregulação regulada, tais termos e condições de uso devem ser submetidos ao crivo, supervisão e constante monitoramento das instâncias reguladoras. Em contrapartida, cabe a essas autoridades sinalizar para que os regulados, quanto aos seus objetos específicos de preocupação, a fim de que, ao elaborarem as suas próprias normas, as empresas possam contemplar, de modo mais adequado às suas peculiaridades, tais pontos de atenção indicados. Nesse sentido, recordo ensinamento do professor Márcio Iório, segundo o qual a autorregulação regulada ou autorregulação constrangida, com constrangimento estatal, ou enforced self-regulation, é um meio termo entre a estratégia de autorregulação propriamente dita e a do comando e controle. Ministro André, mais uma pergunta, por favor. Pois não. Sobre autorregulação regulada, Vossa Excelência fala na submissão a uma instância reguladora. No caso brasileiro, qual seria na ótica de Vossa Excelência? Isso no final é que eu Vai propor. Vou tentar. Ok, agradeço. Não necessariamente propor, mas talvez dar um direcionamento. De qual instância? Sim, entendi. Obrigado. Em que a empresa é obrigada a produzir um conjunto de normas que cubram uma determinada área de produção, área de preocupação do regulador, submetendo-as a ele para ratificação, com possibilidade de que sejam reenviadas ao regulado para aprimoramentos. Após ratificação, suas eventuais violações são punidas com atuação direta do regulador. O diferencial dessa estratégia para o de comando e controle está em que o regulado passa a ser regido por um regime jurídico específico, sem que o Estado seja obrigado a idealizar normas com pretensão de aplicação universal desconectadas das reais condições de implementação e motivações de cada ator regulado. Além do foco nos termos de uso e condições, deve-se acentuar a necessidade da criação de uma estrutura específica, dotada de autonomia e suficiência de recursos operacionais, de pessoal, financeiro, logísticos, etc., revestida da autoridade para implementar e supervisionar o cumprimento do plano de conformidade da empresa. Quanto ao ponto, a doutrina observa o seguinte: além da característica da existência de normas escritas privadamente e ratificadas publicamente, outro elemento próprio à autorregulação regulada ou autorregulação com constrangimento estatal
da teoria responsiva está em se exigir da empresa que internalize custos de fiscalização por intermédio da criação de departamento ou grupo de conformidade interno à empresa, com o objetivo de monitorar a observância das normas e recomendar ações disciplinares contra os infratores. O fracasso em reverter a situação de desconformidade por parte da empresa, de corrigir a atuação desconforme ou de implementar recomendações de punições disciplinares, resulta em comunicação compulsória por parte da diretoria do compliance à agência reguladora. Nesse diapasão, exige-se da instância regulatória que somente ratifique as regras de conduta empresarial que satisfaçam as políticas públicas governamentais. Garanta que o departamento ou grupo de compliance da empresa tenha independência na estrutura hierárquica societária. Ainda realize a averiguação dos livros de registro da atuação desse grupo, implemente fiscalizações pontuais e abra processos administrativos contra as empresas que tenham subvertido a atuação do grupo de compliance. Partindo dessa compreensão, segundo a qual se deve preservar e fortalecer o ecossistema adequado à adoção de mecanismos de autorregulação regulada, por meio do estabelecimento de obrigações procedimentais, passa-se a enfocar de modo mais pormenorizado as alternativas regulatórias que poderiam ser empregadas pelo legislador, a fim de se estimular a adoção de comportamentos por parte das plataformas digitais aptos a lhes conferir maior integridade. Principio, rememorando o parâmetro do novo marco legal alemão, que, de acordo com Rony Van Zoff, não promove a responsabilização das plataformas digitais simplesmente por não remover conteúdos livremente. Ao invés disso, a plataforma se torna responsável na medida em que não adota procedimentos para notificação, remoção de conteúdo e direito de defesa. Ainda, segundo o mesmo articulista, a legislação alemã estabelece um rol taxativo dos conteúdos considerados manifestamente ilegal, a exemplo do que faz o artigo 21 do Marco Civil, os quais devem ser removidos em até 24 horas após a notificação. Trata-se de ilícitos penalmente tipificados, como exemplo, racismo. 2. A possibilidade de remoção de outros conteúdos classificados como ilegais em até 7 dias, após a devida notificação. 3. A possibilidade de dilação do prazo de 7 dias em caso de dúvidas, podendo-se nessas situações submeter o caso a um órgão específico no sistema de autorregulação regulada. 4. A obrigação de elaboração de relatórios periódicos sobre o tratamento dos pedidos de moderação recebidos. 5. A necessidade da criação de um órgão de autorregulação regulada, o qual deve ser chancelado, lá no caso, pelo Ministério da Justiça alemão, que avaliará sua independência e experiência dos examinadores. Ainda no âmbito da experiência europeia, colhe-se a necessidade de publicidade e transparência quanto aos critérios e procedimentos adotados para a remoção do conteúdo, evitando-se práticas como o shadow banning, segundo a qual se pode restringir o alcance de um usuário sem que ele perceba. O objetivo dessa prática é prejudicar o desempenho das publicações e da conta, sem informar o usuário sobre o bloqueio. Nessa direção, rememoram-se os dados apresentados acima, disponibilizados pelas próprias plataformas, que indicam os motivos pelos quais determinado conteúdo foi removido, 2, se a remoção ocorreu de forma automatizada, 3, se dependeu de notificação e 4, se essa notificação foi judicial ou extrajudicial. Em outra vertente,
do dever de accountability, as plataformas devem ser capazes de identificar se determinado conteúdo foi objeto de impulsionamento e, em caso positivo, se essa amplificação foi patrocinada ou partiu de iniciativa direta da própria plataforma. Na tentativa de fornecer informações adequadas ao usuário, buscando uma maior conscientização, as plataformas também devem rotular conteúdos considerados sensíveis, de veracidade duvidosa, produzidos por inteligência artificial, classificados como propaganda comercial, etc. Quanto ao impacto causado pela aposição de rótulos nos conteúdos, citam-se os dados extraídos do relatório apresentado pela Meta acerca da atuação do Facebook e do Instagram durante o primeiro trimestre que antecedeu as eleições municipais de 2024 no Brasil. Abro aspas. Em média, 57% das pessoas que começaram a compartilhar conteúdos verificados não concluíram essa ação, após receberem um aviso da Meta de que os conteúdos haviam sido verificados, demonstrando o impacto dos esforços de rotulagem na redução da disseminação de informações falsas em ambas as plataformas. As plataformas devem atentar ainda para a possibilidade de se limitar o alcance de determinadas publicações mediante checagem de fatos e calibragem de algoritmos. 2. Coibir a utilização de contas não autênticas ou automatizadas para práticas nocivas. Ainda, impedir a monetização ou impulsionamento de contas utilizadas para fins de prática de condutas ilícitas. Também promover varreduras para eliminação de contas não autênticas ou bots empregados para práticas ilícitas, bem como adotar medidas técnicas para detecção e combate às fraudes e estabelecer protocolos para verificação de autenticidade das contas e do conteúdo nos casos em que receba a denúncia. Senhor presidente, mais 5 minutos eu termino esse tópico. Está ótimo, e aí fazemos o intervalo, está bem assim. Enfoca-se, com especial realce, a obrigação procedimental de criação de um canal adequado para o recebimento e tratamento de denúncias, anônimas ou não, realizadas pelos próprios usuários, reportando condutas que estejam em desconformidade com a lei ou com os termos e condições de uso estipulados. A doutrina do compliance identifica na rigidez desse mecanismo de comunicação de desconformidades, o whistleblowing, um dos pontos centrais do êxito da política de integridade da empresa. Por fim, nos casos em que é admitida a remoção de conteúdos sem ordem judicial, é preciso assegurar a observância de protocolos que garantam um procedimento devido capaz de permitir ao usuário o acesso às motivações da decisão que ensejou a exclusão, que essa exclusão seja feita preferencialmente por humano, uso excepcional de robôs e inteligência artificial no comando da exclusão e que se possa recorrer da decisão da moderação e ainda se obtenha uma resposta tempestiva e adequada por parte da plataforma, sem prejuízo de outros procedimentos que resguardem os direitos dos usuários. Nessa perspectiva, de um lado, entre responsabilizar as plataformas por ato de terceiro e, de outro, se estabelecer um regime de imunização ampla, geral e restrita aos provedores de aplicações de internet, penso que a melhor alternativa é mirar na fixação de padrões comportamentais voltados à atuação da própria plataforma, ou ao invés dos usuários, responsabilizando-a pelo descumprimento de um dever de boa governança empresarial, que lhe tenha sido diretamente imputado. Como acima demonstrado, ao seguir esse caminho, o leque de opções que se abre é vasto, capaz de abranger temas como mecanismos para maior transparência na moderação do conteúdo, procedimentos adequados para a sua
Só que é para finalizar. Procedimentos adequados para a sua remoção e protocolos de atuação capazes de robustecer a integridade no ambiente digital de forma geral. Assim, eu finalizo, senhor presidente, esse tópico, me colocando à disposição de Vossa Excelência. Muito bem. Voltaremos, então. Vossa Excelência.